Esta aula contribui para que você compreenda a função deliberativa e consultiva do Conselho Escolar. Para tanto, refletiremos sobre a organização do Conselho Escolar, levando em conta suas atribuições, composição e paridade. Você irá compreender que o processo de escolha e deliberação de ações de interesse comum é algo que compete a uma coletividade. Refletiremos agora sobre a composição, atuação e as funções do Conselho Escolar. Então, vamos começar? Os conselhos escolares representam as comunidades escolar e local, atuando em conjunto e definindo caminhos para tomar as deliberações que são de sua responsabilidade. No Brasil, a criação e a atuação de órgãos de apoio, decisão e controle público da sociedade civil na administração pública tem um significado histórico relevante. O Conselho Escolar é o órgão colegiado que faz parte da estrutura da escola. Atuando de forma conjunta, define caminhos para tomar as deliberações que são de sua responsabilidade. Representa, assim, um lugar de participação e decisão, um espaço de discussão, negociação e encaminhamento das demandas educacionais. Assim, o Conselho Escolar é uma instância de discussão, acompanhamento e deliberação, na qual se busca incentivar uma cultura democrática, participativa e cidadã. O Conselho Escolar deve mobilizar a comunidade escolar e local para participar da elaboração, acompanhamento e avaliação do projeto político-pedagógico da escola. O PPP contém as concepções de educação, os objetivos, metas e sonhos da escola, assim como os problemas que precisam ser superados por meio da criação de práticas pedagógicas coletivas e da corresponsabilidade de todos os membros da comunidade escolar. Esse processo deve ser coordenado e acompanhado pelo Conselho Escolar. Para garantir a legitimidade do Conselho Escolar, é importante que se tenha representantes de todos os segmentos, quais sejam estudantes, pais ou responsáveis, professores, demais funcionários, diretor ou diretora e representante da comunidade local. A composição, competência e eleição dos membros do Conselho Escolar devem ser definidas em lei específica, aprovada no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, respeitada a composição paritária entre os segmentos eleitos que trabalham na escola e o formado por pais e estudantes. Todos os representantes do Conselho Escolar deverão ser eleitos por seus pares, exceto o diretor, que é membro nato desse colegiado. O que é uma composição paritária? Também fiquei com dúvidas sobre o que são segmentos representativos. Eu e Yolanda pesquisamos outro dia sobre isso. Vou deixá-la explicar. Sim, claro. Bom, na nossa pesquisa descobrimos que o termo paritário significa uma qualidade que é par, ou seja, significa equilíbrio. Quando compomos o conselho escolar, temos que ter o cuidado em representar de forma equilibrada os segmentos que o compõem. Por exemplo, 50% dos membros devem ser professores e funcionários, e os outros 50% estudantes, familiares e comunidade local. Cada um desses representantes deve ser eleito pelos seus pares. Vale lembrar que o diretor é membro nato do conselho escolar. E segmentos representativos significa que eu, como conselheira, devo estar atenta às demandas e opiniões das pessoas que estou representando. Ou seja, se eu represento um segmento do conselho escolar, não posso falar das minhas opiniões isoladamente, mas devo representar a opinião do conjunto daqueles que estou representando. Mas e nas escolas onde não existem todos os segmentos? Quando não há um determinado segmento, o conselho se organiza conforme a realidade da escola. Mas vale lembrar que a paridade deve ser respeitada. Mas e no caso das escolas de educação infantil? O Conselho Escolar deve se mobilizar para garantir a participação de todos. No que se refere às crianças da educação infantil, elas são sujeitos que também estão construindo sua autonomia, pois a escola de qualidade também é para elas. Por isso, a escola deve criar maneiras para ouvi-las, pois participar não tem idade. Também precisamos lembrar que o Plano Nacional de Educação 2001-2011, no que se refere à educação infantil, já trazia como um dos objetivos e metas:
Implantar conselhos escolares e outras formas de participação da comunidade escolar e local na melhoria do funcionamento das instituições de educação infantil e no enriquecimento das oportunidades educativas e dos recursos pedagógicos. A quase totalidade dos sistemas de ensino estabelece o número de conselheiros escolares, obedecendo a números mínimos e máximos com critérios baseados em escalas segundo o tamanho da escola. É importante também que o sistema de ensino defina o mandato do conselheiro escolar, que normalmente é de 2 anos, com direito à reeleição. Quanto ao funcionamento, as normas deverão ser bastante explícitas em um regimento interno, que defina inclusive a periodicidade das reuniões ordinárias, como convocar uma reunião extraordinária, registro delas em atas, substituição dos conselheiros, função dos suplentes e outras mais. Para o bom funcionamento do conselho escolar, quantas vezes temos que nos reunir? O conselho escolar deve estar atento para todo o cotidiano da escola. Assim, deve haver reuniões sempre que necessário. Mas é muito importante que haja pelo menos uma reunião ordinária por mês. Podemos marcar as reuniões ordinárias do Conselho Escolar no começo do ano, com base no calendário da escola, pois assim já podemos organizar melhor nossa agenda de reuniões. Lembrando ainda que as reuniões deverão acontecer em dia e horário que sejam adequados a todos os conselheiros. Assim, vamos fomentar a participação ampla dos diferentes segmentos. É preciso garantir a legitimidade, possibilitando vez, voz e voto para os representantes. É dessa forma que construiremos uma escola de qualidade. É verdade. E outro aspecto importante é que devemos garantir que as pautas para as reuniões do Conselho sejam construídas coletivamente, de modo que as necessidades dos diferentes segmentos estejam contempladas nas reuniões do Conselho. Mas como assim, Apoena? Ceci, nós podemos utilizar o mural do Conselho Escolar como meio para que toda a comunidade escolar e local contribua com temas a serem incluídos na pauta da reunião. Basta definirmos um período para isso. É mesmo! Então me disponho a ser a primeira a organizar a coleta das sugestões para a nossa pauta construída coletivamente. Eu pensei em uma pauta interessante a ser discutida. Como criar, reativar ou consolidar um conselho escolar. Cabe a qualquer pessoa a articulação para a criação do conselho escolar, convocando todos para organizar coletivamente uma eleição desse colegiado, em diálogo com a Secretaria da Educação. O diretor ou equipe gestora atua como executor das deliberações do conselho escolar, implementando as decisões desse colegiado no cotidiano da escola. Ele também articula a integração de todos os segmentos, visando a implementação do projeto político-pedagógico. Entendi que o diretor executa as deliberações do conselho, mas o diretor pode ser o presidente do conselho escolar? O diretor poderá ou não assumir a presidência do conselho escolar. Isso fica a critério de cada conselho, conforme estabelecido pelas normas legais. Mas é importante destacar que, não havendo restrição legal, a presidência do conselho pode ser exercida por qualquer conselheiro que seja eleito pelos demais membros. O conselho escolar é composto por membros efetivos e seus respectivos suplentes. Os membros efetivos e seus suplentes são eleitos pelos seus respectivos segmentos. É importante lembrar que a comunidade pode participar das reuniões do conselho com o direito à voz. Recomenda-se que o conselho escolar seja constituído por um número ímpar de integrantes, observando as diretrizes do sistema de ensino e a paridade entre os segmentos. O diretor da escola é o membro nato, ou seja, o diretor, no exercício da função, tem a sua participação assegurada no conselho escolar. Vale lembrar, quanto à presidência, deve ser exercida por um conselheiro, que será escolhido dentre os membros eleitos. Se houver uma legislação que determine qual segmento exercerá a presidência, ela terá que ser cumprida, até que se promova a alteração, se for o caso. O conselho escolar possui as seguintes funções. A primeira função é a deliberativa, que consiste em decidir, deliberar, aprovar, elaborar. A segunda é a consultiva. Nessa podemos opinar, emitir parecer, discutir. A terceira é a fiscal.
Trata de fiscalizar, acompanhar, supervisionar, aprovar prestação de contas. A quarta é a mobilizadora, por meio da qual é possível articular, apoiar, avaliar, promover e estimular. E a quinta função, e não menos importante, é a pedagógica. Através delas, todos nós podemos educar, refletir, planejar, avaliar, compartilhar. Nesta aula, vamos falar um pouco mais das funções deliberativa e consultiva. Aurélio, você precisa explicar mais detalhadamente essas funções, pois acho muito importante que saibamos todos os detalhes para melhor conduzirmos nossas ações no conselho escolar. Mas é claro, Luiz, mas vou pedir a ajuda da minha colega Esther. Eu posso falar um pouco sobre a função consultiva do conselho escolar. Essa função tem o caráter de assessoramento. É quando o conselho escolar analisa as questões encaminhadas pelos diversos segmentos da escola e da comunidade e apresenta sugestões ou soluções que poderão ou não ser acatadas. Como se dá essa função consultiva na prática? Para exercer a função consultiva é necessário, antes de tudo, contextualizar a realidade da escola para melhor conhecê-la, fundamentando de forma mais consistente as reflexões acerca da consulta. É importante também conhecer a legislação e as normas vigentes, porque são instrumentos que auxiliam legalmente o parecer. Na prática, o conselho escolar também deve estudar e investigar o objeto da consulta para emitir um parecer consciente e que qualifique a resposta do conselho. Mas e a função deliberativa? Como ocorre? Luiz, posso explicar. Vamos lá então. A função deliberativa é exercida quando o conselho escolar toma decisões coletivamente que devem ser cumpridas. Ocorre, por exemplo, quando decide sobre o projeto político-pedagógico. Ah, entendi. Na deliberativa, a decisão do conselho escolar deve ser acatada. E na consultiva, é como se fosse uma recomendação. Mas agora que conhecemos essas duas funções do conselho escolar, gostaria de fazer uma pergunta. Até que ponto a escola como instituição pode deliberar? Nesse caso, é preciso refletir sobre os limites e possibilidades institucionais da escola. É isso mesmo, Rosa. A função deliberativa é a garantia do espaço de autonomia. A ação democrática é exercício de poder, autocriação, autoinstituição, autogestão. Para que a gestão da escola pública seja efetivamente democrática, é fundamental que ela exercite sua autonomia. Com relação à institucionalidade da escola após a Constituição de 1988, à medida que os sistemas de ensino se estruturaram e se fortaleceram, houve uma necessidade de progressiva ampliação do espaço de autonomia da escola. E a questão da autonomia remete à questão da institucionalidade que reveste a escola de personalidade e identidade própria. Nesse caso, fica uma pergunta. Se a escola é uma instituição, o conselho escolar seria uma instituição independente da escola? Tanto no ensino superior como na educação básica, os conselhos são situados como instâncias, como mecanismos de gestão, sendo, portanto, inerentes à instituição de ensino. Por essa razão, os conselhos são sempre regulamentados no Estatuto, no caso das universidades, ou no regimento da escola. Então isso significa que o conselho se insere na institucionalidade e na própria estrutura da escola. O conselho escolar é um mecanismo de gestão da escola pública, estando, portanto, totalmente ligado à escola como instituição. É sempre bom lembrar que a implantação do conselho escolar e sua autonomia se baseiam em princípios garantidos por lei. Vejamos o que diz o artigo 15 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. A gestão democrática situa o poder de decisão na escola. Situá-lo fora daí equivaleria a privar a escola de autonomia, arrancar-lhe a essência da gestão democrática, da pedagogia cidadã. Por isso, o conselho escolar não é um órgão à parte da escola.
Ele é a própria escola, porque está integrado totalmente a ela. Tem mais. A institucionalidade da escola precisa ser reforçada para a conquista de progressivos graus de autonomia. Assim, parece importante chamar a atenção para algumas distinções necessárias. Roberto, você poderia nos explicar quais são as distinções que precisamos saber? Sim, Apoena. Por exemplo, na educação básica e na superior, tornou-se comum instituir entidades com personalidade jurídica própria, paralelas ou complementares. São as fundações, associações com finalidades de assistência ao estudante ou de apoio, mas essas entidades têm um caráter complementar. No caso da escola básica, não podem substituir ou assumir o lugar da institucionalidade da escola. Em resumo, elas podem contribuir com a escola, mas nunca podem tomar o papel de decisão que cabe à própria escola como instituição. Ninguém de fora deve decidir o que a escola pode decidir por ela mesma. E o Conselho Escolar é o órgão máximo de decisão da escola. Compreenderam? Entendi. Então, entidades como as associações de pais e mestres, Caixa Escolar, grêmios estudantis e outras organizações podem e devem existir, porém, no sentido de promover a mobilização de pais, estudantes e de outros setores comprometidos com a escola. Mas eu tenho uma pergunta. Essas entidades podem substituir o Conselho Escolar? Não, Rosa. Não existe nada que substitua o Conselho Escolar. Primeiro, porque o Conselho Escolar é um colegiado que representa todos os segmentos da escola. Segundo, porque quando o Conselho decide, é a própria escola que decide. Então significa dizer que a função deliberativa do Conselho Escolar está ligada à autonomia da escola. Dessa forma, através dessa função, o Conselho Escolar pode deliberar sobre as principais questões pedagógicas, administrativas e financeiras. Daí a importância de encaminhar e acompanhar as deliberações nas reuniões do Conselho. E isso é um exercício de sua autonomia. Então, hoje eu aprendi que o Conselho Escolar decide sobre as questões pedagógicas, administrativas e financeiras. Já as entidades de apoio executam o que é pertinente às suas atribuições. Essa é a situação ideal, coerente com os princípios da progressiva autonomia da escola e sua gestão democrática, fundamentos da escola cidadã, e coerente também com a natureza e as finalidades das entidades complementares de apoio à escola. Os interesses corporativos têm seus espaços próprios, sindicatos, associações e outros similares. O Conselho Escolar situa-se no espaço da defesa dos interesses coletivos, do projeto político-pedagógico da escola, que requer uma visão do todo, construída desde os diferentes pontos de vista das categorias que o constituem. Assim, o papel dos representantes dos segmentos da escola não é o da defesa dos interesses de um segmento, mas sim o de compartilhar com os demais conselheiros a percepção, as aspirações e os desejos dos seus representantes. O compartilhar requer sensibilidade política, isto é, situar o interesse coletivo acima dos interesses pessoais ou de um segmento. Estes processos participativos são muito importantes. Eles têm o poder de mobilizar as pessoas para que elas possam fazer parte da tomada de decisões e não ficarem apenas aceitando as ações impostas. É assim mesmo que se exercita a cidadania, com todos participando ativamente das decisões que fazem parte das suas vidas. A integração entre escola e comunidade potencializa o sentimento de pertencimento, que revigora o sentido de partilha, tornando o processo educativo e dinâmico. A adoção de uma nova visão para os processos resulta, consequentemente, na mudança de atitude necessária ao desenvolvimento de uma nova postura frente à escola e à comunidade, e vice-versa. Gostaria de deixar uma reflexão para todos nós, no sentido de percebermos realmente o que significa a democratização do sistema de ensino, e que só depende de nós a construção de uma verdadeira cidadania. A cultura política e a concentração de poder, ainda com resquícios patrimonialistas, dificultam a efetiva implantação da gestão democrática na escola pública. Enquanto não superarmos essa situação, que gera atitudes de donos do poder ou do saber, não florescerá nas escolas o exercício da gestão democrática, fundamento da cidadania. Vamos construir a gestão democrática? Tudo que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em torno da escola e dentro da escola, no sentido de participarem
de tomarem um pouco o destino da escola na mão também. Tudo o que a gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o trabalho imenso que se põe diante de nós, que é o de assumir esse país democraticamente.